Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Juntos meditemos na palavra do Senhor. Que Deus conceda a cada um de nós a graça necessária para assim sermos edificados pela Sua poderosa palavra. Meus amados e queridos irmãos, o contexto deste capítulo, ele é muito emblemático e, de uma certa forma, aquilo que Jesus falou a partir do versículo 22 aqui, como vemos, a multidão despertou uma certa curiosidade na multidão e também despertou nos fariseus, aqueles que estavam sempre se opondo a Jesus, questionamentos e tudo. Pois aqui Jesus, ele confronta um pensamento por parte dos fariseus, do entendimento que eles tinham a respeito do pão que havia descido do céu. Conforme foi registrado lá no Antigo Testamento, eles entendiam, os fariseus entendiam que aquele pão, o maná que havia descido do céu, de fato era em si o verdadeiro pão que desce do céu. Nós sabemos perfeitamente que aquilo, além de ter sido uma provisão de Deus, o cuidado de Deus, o milagre de Deus, mas também simbolizava e representava aquilo que de fato aconteceria posteriormente com a vinda do Filho de Deus ao mundo, o verdadeiro pão do céu. Jesus apresenta-se aqui como o pão que desceu do céu, aquele que é de fato a provisão de Deus, não só para um povo, para uma nação no meio do deserto, mas é o cuidado, a provisão de Deus para toda a humanidade. Amém? E no meio do discurso, como nós observamos, houve murmuração por parte de alguns, houve questionamento por parte de outros, houve dúvidas por parte de mais outros, e isto causou ali um certo murmúrio entre os seus seguidores, os seus discípulos, e o que Jesus fala a respeito daquilo que Jesus havia falado a respeito de si mesmo. O versículo 60 diz da seguinte maneira: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E eles começaram com aqueles murmúrios, aquelas conversinhas, e Jesus, entendendo e sondando o pensamento dos seus corações, disse: vocês estão admirados disto? O que seria se vocês vissem o Filho do Homem tornado de onde veio? E dentro do desenvolver do discurso, lá no versículo 66, o evangelista registra dizendo que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, certo, meus irmãos? Aqui nós queremos focar a nossa atenção nesta reflexão desta noite, primeiro, na pergunta que Jesus fez e na resposta que o apóstolo Pedro apresentou. Amém, meus irmãos? Certo? Nós vamos focar aqui a nossa reflexão na pergunta que Jesus fez aos 12, certo? E na resposta apresentada pelo apóstolo Pedro. Conforme nós temos aqui o contexto, o discurso foi de difícil compreensão por parte de alguns, o discurso foi duro, conforme eles disseram, o discurso foi difícil de entender essas questões. E o texto sagrado diz que muitos já não podiam mais andar com ele. Aqui, meus amados e queridos irmãos, nós podemos compreender que nem todo
todos estão preparados para seguir a Cristo. Nem todos, por mais que estivessem no meio da multidão, por mais que estivessem andando com Jesus, por mais que estivessem seguindo Jesus, nem todos estavam preparados para de fato ser discípulo de Jesus, estar de fato com Jesus. Diante de um contexto como esse, e o próprio Jesus, como citamos agora há pouco, ele mesmo disse: vocês estão admirados disso? Só porque eu falei isso, vocês já estão assim, já se escandalizaram, já estão achando que o discurso foi duro? Ou seja, muitos não estão preparados para seguir a Cristo. Ainda hoje, no mundo em que nós estamos, no mundo em que nós vivemos, muitos não estão preparados para servir a Cristo conforme a palavra de Deus prescreve. Muitos não estão preparados para serem discípulos verdadeiros e autênticos. Muitos não estão preparados para de fato seguir o Mestre conforme ele mesmo requer. Nós observamos isto, que no mundo em que nós estamos vivendo, muitos por aí se dizem discípulos, muitos querem ser reconhecidos como discípulos, mas no momento em que a situação mais complica, no momento em que a coisa fica mais difícil, a gente consegue observar que muitos não estão preparados para serem discípulos de Jesus. Porém, conforme dissemos, queremos focar a atenção em que? Primeiro, na pergunta de Jesus, e segundo, na resposta do apóstolo Pedro. Versículo 67, leia comigo. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 66. Deixa a Bíblia aberta aí e vamos ler versículo 66, que diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67. Então disse Jesus a quem? Disse Jesus a quem? A quem? Aos 12. Observemos, meus irmãos, nós já falamos isso aqui várias vezes, mas não custa nada repetir. A multidão dos discípulos era inumerável. Tinha muitos discípulos que seguiam Jesus. Tinham muitos dentro da multidão que eram discípulos. Lucas capítulo 10, em determinada ocasião, Jesus enviou 70 dos seus discípulos de 2 em 2. Porém, nós sabemos e entendemos que discípulos, o grupo de discípulos era grande, o grupo de discípulos era inumerável. Porém, o grupo dos apóstolos era apenas quanto? Era 12, era formado apenas por 12. Estes 12 homens foram selecionados dentre a multidão, dentre os discípulos, para uma missão específica, para um trabalho específico, para um treinamento específico pelo próprio Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 13 diz que Jesus, após ter orado a noite toda, na manhã seguinte, ele chamou os que ele quis chamar para formar este grupo especial, separado, seleto de apóstolos, que foram aqueles que foram enviados pelo próprio Cristo para cumprir com a missão que a eles foi entregue. Então, depois de a multidão ficar assustada e abismada com tudo aquilo que Jesus havia dito, eles saíram, deixaram de seguir a Cristo, e Jesus direcionou a sua pergunta a quem? Aos 12. Qual foi a pergunta, meus irmãos, que Jesus fez? Repita comigo aí bem forte, diga assim: quereis vós também retirar-vos? Pronto, esta foi a pergunta de Jesus. E como dissemos, vamos focar agora na pergunta de Jesus, posteriormente na resposta do apóstolo Pedro, para nós memorizarmos como foi que Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos?
Bendito seja o nome eterno do Senhor. Após Jesus ver a reação que o seu discurso causou na multidão, fazendo com que muitos deixassem de andar com ele, Jesus em momento algum preocupou-se com aquela reação, mas ele olhou para os seus 12, para o grupo mais fechado, para o grupo mais seleto, para o grupo especial, para aquele grupo formado por ele mesmo, e disse da seguinte maneira: quereis vós também retirar-vos? Bendito seja Deus. Aqui, meus amados e queridos irmãos, nós observamos que a pergunta de Jesus, ela não foi uma pergunta vazia, ela não foi uma pergunta motivada pela preocupação de perder discípulos ou de perder aqueles que estavam andando com ele. Mas o que nós podemos observar é que a pergunta de Jesus, ela foi uma pergunta confrontadora. Bendito seja o nome eterno do Senhor Jesus. Diga assim bem forte: a pergunta de Jesus foi confrontadora. Aqui Jesus resolveu confrontar os seus 12 apóstolos. Quando ele olha para aqueles 12 e diz: quereis vós também retirar-vos? Jesus está com esta pergunta confrontando aqueles 12, com o objetivo, é claro, não era uma confrontação sem resultado, sem vazia, sem um objetivo, mas Jesus, ao perguntar para aqueles homens, ao fazer a pergunta de confronto para eles, Jesus estava ali testando-lhes a fé, a confiança e a lealdade, para a honra e glória do nome do Senhor. Vejamos, meus amados e queridos irmãos, quando Jesus olha para aqueles 12 e diz: quereis vós também retirar-vos? Jesus está confrontando aqueles homens, testando-lhes a fé. Observe que dentre a multidão existiram aqueles que saíram, existiram aqueles que se retiraram, existiram aqueles que não permaneceram, existiram aqueles que optaram por outras coisas, optaram por segundas escolhas, terceiras escolhas, outra qualquer escolha. Por isso Jesus perguntou: e vocês? Vocês também não querem fazer outra escolha? Vocês também não querem tomar uma outra decisão? Vocês também não têm o propósito e o plano de tomar outro rumo? Ali Jesus confronta aqueles 12, testando-lhes a fé, para que eles pudessem naquele momento, através da resposta de Pedro, manifestar aquilo que Jesus queria ver neles, a fé que estava fazendo com que eles permanecessem ali. A multidão dos muitos discípulos não permaneceram, a multidão dos muitos discípulos não tiveram a confiança necessária em Cristo, não tiveram a lealdade em Jesus, por isso se retiraram. Mas assim como os 12, a igreja de Cristo, nós servos de Cristo, ainda nesses dias, nós somos confrontados diariamente por tudo neste mundo, para assim demonstrarmos a fé no Filho de Deus, para assim demonstrarmos a confiança em Jesus, para assim demonstrarmos que somos leais aos mandamentos do Senhor. Quem tem fé em Jesus, levante a mão. Quem tem confiança em Cristo, adore o nome do Senhor. Quem permanece em lealdade a Jesus, exalte e glorifique o nome santo do Senhor Jesus. Nós somos confrontados diariamente, às vezes pelo próprio Cristo, às vezes por circunstâncias, às vezes por situações, às vezes por momentos. Nesses confrontos, meus amados e queridos irmãos, a nossa fé às vezes é colocada em teste, a nossa confiança às vezes é colocada em teste, a nossa lealdade às vezes é colocada em teste, porque nós somos confrontados para resolvermos a quem é que queremos servir, a quem é que queremos servir. Se nós estamos com Cristo,
leais. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Irmãos, eu sinceramente às vezes eu fico pensando, senhores obreiros, a reação de Jesus naquele momento. Está lá a multidão, o povo se dispersando e diz: rapaz, não vai dar para mim não. Ei, rapaz, eu acho que para mim também já chegou. Ei, irmão Marcos, rapaz, para mim eu acho que não dá mais não. Bora, já vamos sair, porque o negócio foi pesado, mas isso, quem é que vai suportar? Sabe, por isso que eu disse no começo que tem muitos que não estão preparados para seguir. Porque quando chega o momento do confronto, da decisão, no momento de dizer, de afirmar que eles pulam fora. Porque tem muitos por aí afora querendo ser crente do jeito deles. Porque tem muitos por aí afora querendo ser crente, se dizendo crente, dizendo que é crente, mas não tem na hora a raiz profunda necessária para permanecer. Aí quando Jesus vê o povo saindo, o povo dizendo: ei, vamos embora. Não, aí foi pesado. Não, esse discurso aí tem que ir crente não, moço. Bora. Saiu. Jesus olhando o povo saindo, aí ele vira para os 12 e diz assim: e vocês, quereis vós retirar-vos? Ou confronto? Ou confronto, meus irmãos? Será que a gente suporta um confronto como este? Será que se Jesus chegasse e dissesse assim: e aí, tu está comigo ou não está? Será que se Jesus chegasse diante de nós e disse: e aí, posso contar contigo ou não posso? Tu é crente mesmo de verdade ou não é? Eita Jesus, é pesado. Se Jesus chegasse agora e dissesse assim: só além, tu é crente mesmo ou não é? Vambora, eu quero saber, eu quero ver. Já imaginou, meus irmãos, um confronto como este? Já imaginou a voz de Jesus ressoando no nosso ouvido, dizendo assim: tu é ou não é meu servo? É duro. A pergunta de Jesus foi confrontadora. Jesus queria saber até onde a fé daqueles homens iriam. Jesus queria saber até onde a confiança deles iria. Jesus queria saber até que ponto eles seriam leais, porque naquele momento ali eles tiveram uma oportunidade de pular fora do barco. Dizer: eu vou aproveitar e cair fora esse negócio aí de ser crente. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós somos confrontados. Olha, irmãos, e até a palavra de Deus tem hora que ela nos confronta. Tem hora que ela nos confronta. Sabia disso? Tem hora que a gente está lendo a palavra de Deus, achando boa, mas é bom, mas é gostoso. Mas quando ela vem na nossa direção, quando ela vem me confrontar, aí o negócio é diferente. Pastor Jaziel do Nascimento Moraes, eu lembro, foi meu primeiro pastor. A missionária Ilza Carla vai lembrar dessa história. Pastor Jaziel do Nascimento Moraes disse que tinha crente que ia para o culto e levava só a pá, nunca levava a enxada. Aí na hora da pregação ele pegava: eita, essa daí é do irmão Marcos, jogava para lá. Essa daí foi para o irmão do Cardoso, aí jogava para o irmão do Cardoso. Não, essa daí, eita rapaz, essa palavra foi para o irmão Arivaldo, aí jogava para o irmão Arivaldo. Mas ele nunca puxava, levava a pá, a enxada, para dizer: eita, essa daí foi bem no meu lombo, ou essa daí foi bem na minha cabeça, ou pancada que eu tomei agora. Ele nunca fazia isso. Só jogava para os outros. Mas a palavra de Deus, ela vem também em mim. Como é que o autor aos Hebreus diz? Que ela é uma espada de um gume só, não é isso? De 2 gumes. Que penetra onde? A divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deixemos que a palavra de Deus confronte nosso coração. Deixemos que a palavra de Deus confronte nossa alma, para assim nós revelarmos a fé que há em nós no Filho de
mostrarmos a lealdade que existe em cada um de nós, porque nós fomos chamados para ser discípulos, nós fomos chamados para sermos servos do Deus Altíssimo. Aleluia. A pergunta de Jesus foi confrontadora. Agora diga assim comigo: a pergunta de Jesus, está fraco, vamos dizer mais forte. A pergunta de Jesus exigiu posicionamento. Pronto. Observemos, meus amados e queridos irmãos, que quando Jesus vira para os 12 e diz assim: quereis vós também retirar-vos? Primeiro ele estava fazendo o quê? Confrontando. Segundo, ele estava fazendo o quê? Exigindo um posicionamento deles. Aqui, quando Jesus olha para eles e diz: quereis vós também retirar-vos? Além do confronto, Jesus estava também esperando um posicionamento daqueles discípulos. Observemos que os muitos que deixaram de seguir a Cristo tomaram uma posição. Os muitos que deixaram de seguir a Cristo tiveram a sua escolha, fizeram a sua escolha. Os muitos que deixaram de andar com Jesus optaram por aquilo. E Jesus, da mesma forma, olhando para os 12, diz: quereis vós também retirar-vos? Esperando deles um posicionamento. Pense numa pergunta dura. Pense numa pergunta, meus irmãos, que deve ter sido difícil para eles ouvir. Porque ali Jesus confrontou e queria ver o posicionamento. Queria ver de que lado eles iriam se colocar. Nós somos, meus amados e queridos irmãos, confrontados pela palavra de Deus. Nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Não é afrontados, é um confronto para primeiro, conforme já disse, revelarmos a fé que há em nós, a confiança, a lealdade, e aqui para nós nos posicionarmos, sabe de quê? Diante da sociedade, tomarmos uma posição diante das dificuldades e diante das provações. Vocês lembram que no começo da mensagem eu disse que nem todos estão preparados para seguir? Quem lembra? Levante a mão. Sabe por quê? Porque na hora do confronto e na hora de tomar uma decisão, às vezes uma decisão diante da sociedade, muitos não estão preparados para se posicionar conforme Cristo. Muitos não estão preparados para se posicionarem a favor da cruz de Cristo. Muitos não estão preparados, capacitados para se posicionarem diante da cruz de Cristo. É por isso que a gente vê crente aí de todo jeito. Tem crente que bebe cachaça e diz que é crente. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem. O São João da Barra, meu irmão. Eita, chega ali e é bonito. Tem. O suco, o bicho, o vinho, ele não se contenta só com o cálicezinho do suco da ceia aqui, não. Mas está todo mundo aí afora dizendo que é crente. É ou não é? Está por aí afora dizendo que é crente. Não, eu sou crente. Mas na hora de tomar a posição diante da sociedade, ele não é. Nós precisamos nos posicionarmos como servos de Jesus. Nós precisamos nos posicionarmos como discípulos de Cristo. Nós precisamos nos posicionarmos como chamados por Cristo diante da sociedade em que nós estamos. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? Jesus espera e requer de nós um posicionamento. Posicionamento de crentes diante da sociedade. Posicionamento de crente diante das dificuldades. Posicionamento de crentes diante das provações. Quando Jesus olhou para eles e disse: quereis vós também retirar-vos? Jesus confrontava os discípulos com esta pergunta:
Bendito seja Deus. Segundo, para nós encerrarmos, eu disse que eram 2 pontos. Qual era o primeiro? A pergunta de Jesus. E o segundo, a resposta de Pedro. Não é isso? Vamos lá. Versículo 68. Jesus, vamos ler o 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se nós observarmos, meus irmãos, o apóstolo Pedro começou a sua resposta com uma pergunta. Sim ou não? Aqui o texto diz assim: e respondeu-lhe Simão Pedro. Como foi que Pedro respondeu, meus irmãos? Perguntando: Senhor, para onde? A quem iremos? Para que lado iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Aqui, meus queridos e amados irmãos, nós observamos que esta resposta foi proferida pelos lábios do apóstolo Pedro, mas era uma resposta conjunta de todos os 11 ali presentes. Apesar daquele que o traíra estar ali no meio, mas a resposta representava a maioria daqueles discípulos ali, com exceção do apóstolo Judas, que se perdeu no caminho. Mas aqui nós observamos, meus amados e queridos irmãos, na resposta do apóstolo Pedro, 3 fatores principais. Quantos fatores? Diga bem forte: quantos fatores? Na resposta do apóstolo Pedro, aqui foi uma resposta decisiva. E nessa resposta nós observamos 3 fatores. Quantos? Diga assim: o primeiro, diga bem forte: decidiu ficar. O segundo, decidiu abdicar. O terceiro, decidiu obedecer. Dentro da resposta do apóstolo Pedro, nós observamos esses 3 aspectos. Qual é o primeiro? Ele decidiu. Muitos, o texto sagrado diz, muitos tomaram a decisão de não ficar. Muitos tomaram a decisão de seguir o próprio rumo. Muitos tomaram a decisão de deixar Jesus de lado e seguir os seus próprios interesses. Muitos tomaram a decisão de deixar Jesus de lado e seguir os seus próprios propósitos. Muitos tomaram a decisão de deixar Jesus de lado e ir para o seu rumo próprio. Porém, na resposta do apóstolo Pedro, nós observamos que ele decidiu ficar. Quem decidiu ficar com Cristo, levante suas mãos aos céus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque diante do confronto, diante da necessidade de posicionamento, nós precisamos e devemos cada vez mais decidir ficar com Jesus. Não importa a proposta, não importa as facilidades, não importa aquilo que seja a princípio vantajoso. O que é importante é nós decidirmos ficar com Jesus. O que é importante é nós decidirmos permanecer com Cristo. Aleluia. O segundo aspecto, o primeiro qual é? Decidiu ficar. O segundo, decidiu abdicar, abrir mão, abnegar, renunciar. Foi o que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos fizeram. Eles tinham uma opção, meus irmãos. Eles poderiam, naquele momento, aproveitar a oportunidade de voltar para a vida pesqueira deles. Eles poderiam, naquele momento, aproveitar a ocasião que muitos já estavam indo e ia junto com os muitos. Eles tinham essa opção, mas eles decidiram ficar
E segundo, decidiram abdicar, recusar qualquer outra oferta, qualquer outra proposta, qualquer outra opção. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas últimas palavras, ele conta e fala a Timóteo a respeito de um moço, já falamos aqui sobre isso, a respeito de um moço chamado como Demas. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo escreve e fala: olha, saúda fulano, Lucas, Demas, meu companheiro. Quem era Demas, meus irmãos? Quem era? Companheiro do apóstolo Paulo. Demas era um dos homens que estava lá na batalha com Paulo, na evangelização, na pregação, na implantação de igreja. Era um dos cooperadores. Mas quando chega lá na última carta, segunda carta a Timóteo, as últimas palavras do apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, Demas me abandonou, amando o presente século. Quantos estão por aí afora amando o presente século ao invés de amar a presença de Jesus? Quantos estão por aí afora abdicando o valor e o sofrimento da cruz para ficar com o presente século? A igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, aqueles que são chamados para servir a Cristo, eles devem tomar um rumo contrário a este. Enquanto muitos estão se afastando da cruz de Cristo e amando o presente século, cada vez mais a igreja de Cristo precisa andar na contramão, largando o mundo, abdicando o mundo, os prazeres do mundo, as opções do mundo, e se agarrando à cruz de Jesus, com toda dor, com todo sofrimento, com lágrimas, mas cada vez mais servindo a Jesus. O apóstolo Pedro decidiu ficar, os 12 ali decidiram ficar, decidiram abrir mão de tudo que eles poderiam ter, da facilidade de todos para permanecer. E por último, eles decidiram também obedecer. Muitos não quiseram mais, acharam: não, esse negócio aí está difícil, essas palavras de Jesus aí eu não tenho como seguir, eu não vou obedecer esses mandamentos de Jesus porque é pesado. Mas eles aqui, quando Pedro respondeu dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali ele estava decidindo ficar, abdicando as coisas do mundo e decidindo obedecer o mandamento de Jesus. Pode até ser pesado, mas nós temos que obedecer. Pode até ser difícil, mas nós temos que obedecer. Como é que ele diz? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ore pelos que vos perseguem. Bendiga aos que maldizem. Irmão Eliezer, para ser crente, o negócio é areia estreita, irmãos. Como é que eu sei que o cidadão está falando mal de mim, está me cortando? Rapaz, fulano é assim. Não, deixa quieto. Ser crente é isso. Não tem outra forma de ser crente, não. É ou não é, meu irmão? Quem foi que disse que é desse jeito? Foi Jesus. Foi ou não foi? Ame o seu próximo. Não foi ele que disse? Está te perseguindo, está te maltratando? Ore para ele. Bendiga. Vai. Não, ele quer que eu ande uma milha. Não é duas, rapaz. Vai-te embora, meu irmão. Ficamos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Jesus disse: rapaz, vai duas. É só uma que ele quer que tu ande. Rapaz, pois vai logo, é 2, 3, 4. Vai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, olha. Tem lanche, né, mamãe?